Eu vou convidar os irmãos, então, obrigado, a abrirem suas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 3. Amém. Os irmãos que acharem, digam amém. 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 Antes. Juízes, logo depois ali de Josué. Amém? Capítulo 3, eu vou ler o versículo 9. Os irmãos podem já deixar aberto aí mesmo, não precisa fechar a Bíblia não, tá? Diz assim então a palavra de Deus, Juízes, capítulo 3, versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Quenaz, faleceu. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Irmãos, lá na nossa congregação, comecei hoje de manhã a explicar o livro de Juízes. Fiz uma introdução. A ideia é que eu vou tentar passar até o final do ano falando sobre esses juízes, os personagens, né? O que eles têm a ensinar. São temas difíceis, é um assunto complicado, porque muitos dos juízes cometeram atrocidades, coisas absurdas, e são difíceis de nós entendermos. Então, se os irmãos puderem, eu sugiro que assistam a mensagem de hoje de manhã, onde eu faço uma introdução que é importante para o nosso entendimento, tá? Ali eu falo um pouco sobre a função do juiz, o que é o juiz, o que não é o juiz, a diferença que a Bíblia traz para o termo juiz. Existe o juiz, o magistrado, que é o legislador, instituído por Moisés, que devem ser separados pessoas para cumprir essa função, que é aquele que vai julgar a causa de um irmão para com outro irmão. Existe o juiz, que é o executor, o carrasco, vamos dizer assim, que está lá escrito no livro de Oséias, ou o salvador, diz lá que Deus levantará salvadores para julgar ao monte de Esaú. Ou seja, aquele que julga executando uma ordem, uma missão de Deus, certo? Isso vai fazer distinção no ensinamento sobre o livro de Juízes, porque quando a gente lê assim, Juízes, a gente imagina que são homens levantados por Deus para julgarem ali as causas das pessoas, mas não é isso que o texto diz. Aqui nesse primeiro texto aqui que a gente já leu, ele já explica um pouco qual é a função dos juízes. Ele diz aqui: o Senhor e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel o quê? Um libertador que os libertou. Então os juízes, eles são libertadores que vão libertar o povo, tá, da opressão. No capítulo 2, no versículo 23, os irmãos já estão abertos aí, vai dizer assim: assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não a desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Ou seja, Deus deixou ali na terra prometida algumas nações que foram postas para provar a fé do povo de Israel. À medida que o povo se afastava, servia outros deuses, essas nações viam, oprimiam o povo. Aqui no texto de Cusã-Risataim, se os irmãos lerem aí no versículo 8, né, do capítulo 3, diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Ou seja, o povo vai cometendo pecados, o povo vai se afastando de Deus, vai servindo a outros deuses, e aí tem várias histórias, casamentos ilegais e um monte de outras corrupções que o povo vai servindo, e Deus então separa um povo, os filisteus, aqui no caso a Mesopotâmia, a Síria, para oprimir a Israel. E aí eles vão lá, dominam, oprimem, e quando o povo então se arrepende, clama ao Senhor, Deus levanta um juiz, que é um libertador, conforme o texto diz, ou seja, ele é um julgador. Primeiro Deus trouxe a sentença, vai sofrer, nesse caso aqui, 8 anos. Depois o povo clama e agora vem a salvação, o libertador. Então eles têm, a função do juiz tem essa figura direta com a própria função de Cristo. À medida que nós pecamos, nós somos pecadores, nós estamos embaixo da condenação do pecado. Então Jesus Cristo é o nosso libertador, por isso ele vem e julga-nos. Nesse sentido também, ele é o juiz. Mas eu expliquei melhor essa questão no culto da manhã e eu não vou me alongar muito nisso, certo? Não se trata então de magistrados julgadores, esses juízes, a gente vai, conforme eu vou avançando no texto, nas outras mensagens, isso vai ficar bem claro. Somente, se não me engano, um deles é que era de fato um magistrado. Bom, eles são salvadores e são chamados por Deus para executar então o juízo, para julgar aqui a Cusã-Risataim. Muito bem. Num primeiro momento, aí eu vou falar do primeiro juiz, Otiniel é o primeiro juiz. Num primeiro momento, a história em si não parece a mais interessante das histórias dos juízes. Quando você lê essa história aqui, é meio padrão, vamos dizer assim, né? Você vai lendo, você passa direto. Cusã-Risataim é o rei da Síria, afligia Israel, Deus levantou Otiniel e ele foi lá, venceu, enfim, acabou a história. Não diz muito o que aconteceu. Ele foi lá, venceu, libertou e viveu aqui lá, 40 anos e acabou a história. Ficou por isso aí. E é por isso que é muito importante que nós tenhamos o hábito de ler a Bíblia. Porque quando você lê uma primeira vez, essa é uma história que passa batido, mas ela é muito rica. E a riqueza da palavra de Deus, ela aumenta à medida que você repete a leitura. Então você lê hoje, amanhã você lê mais um pouquinho, você aprende um pouco mais, outro texto fala com você, e assim a coisa vai crescendo no seu coração. É a obra da ação do Espírito Santo. Deus poderia chegar e transformar e a gente entender tudo, mas Ele escolheu entregar a Bíblia e nos dar o trabalho de ler. Então a gente, vamos ler a Bíblia, vamos aprender. Ele fez isso, a gente faz, a gente obedece. Muito bem. E milagrosamente, à medida que os irmãos vão lendo a Bíblia, nomes vão saltando aos nossos olhos. A gente, rapaz, eu já vi esse cara em algum lugar. Aí você fica com isso na cabeça, daqui a pouco você lê de novo. Opa, esse cara, será que é o mesmo? Aí você fica com aquele negócio, aí você anota, aí você volta lá, outro dia você lê de novo, era mesmo e tal. E tudo vai, você se sente um descobridor, né? Você, caramba, achei um negócio que ninguém sabia, todo mundo já sabia. Mas você se sente, né? Você, puxa, olha aqui, rapaz, é o mesmo cara e tal. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. O pior é quando você resolve contar para alguém e você não sabe o que eu descobri. Aí a pessoa fala o quê? Que é fulano de tal. Você, é esse mesmo que eu descobri. Você, então é importante, irmãos. Vamos ler a Bíblia, vamos aprender, vamos conhecer e vamos nos edificar uns aos outros. Amém? Muito bem. O primeiro juiz, ele tem muito a nos ensinar, muito, Otiniel. Inclusive, ele vai nos trazer ensinamentos sobre todos os outros juízes, tamanha a importância, e por isso ele foi, acredito eu, escolhido para ser o primeiro juiz. Fica fácil dizer isso, porque ele foi de fato escolhido para ser o primeiro juiz, né? Então, ele vai ser o exemplo dos outros. Em muitos assuntos na Bíblia, você vai ver que assim, tem um termo que a gente não sabe exatamente o que significa, ou tem uma história que se repete algumas vezes, a gente não sabe exatamente o que significa. A primeira aparição daquele termo, normalmente, traz uma definição, certo? Normalmente ele vai explicar um pouquinho mais, são os primeiros assuntos. Então, quando a gente vai falar do juiz, dos juízes, a primeira história
vai nos elucidar também algo que está para acontecer ali a partir daquele momento. Certo? Os assuntos nunca surgem do nada, eles vão crescendo à medida que a história vai se desenvolvendo. Então a Bíblia diz aqui que Otiniel era filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. Ou seja, aqui nesse texto, quando você vai lendo, você chega nesse momento aqui, a Bíblia espera que você e eu, ao ler isso, já saibamos quem é Otiniel. É ou não é? Porque você vai lendo aqui, ele diz assim, olha, o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Ou seja, ele podia falar muito mais, né? Por exemplo, em Sansão, ele falou do pai, da mãe, falou da história, falou tudo. Aqui não, ele já falou, ó, filho de Quenaz lá, irmão de Calebe. Você tem que saber quem é esse cidadão, né? Porque ele já está descrevendo aqui, você tem que saber do que se trata. Aí eu pergunto, você sabe quem é Otiniel? Irmão de Calebe. Filho de Quenaz, irmão de Calebe. Ele não é o irmão do Calebe. Isso. Amém. Exatamente. Quem é Calebe? Quem é o Calebe da Bíblia? O Calebe a gente sabe, né? Calebe estava lá, não é isso? Você já fica, Calebe eu sei quem é, eu já ouvi falar desse nome aí. Ele não é tão famoso, né, quanto Josué, mas vamos lá em Números. Números, vou voltar um pouquinho aí. Capítulo 13. Ele não desencorajou o povo que subiu à terra herdada? Exatamente. Então, Números, capítulo 13, tem a história dos 12 homens que são enviados para espiar a terra de Canaã, certo? Né? Deus mandou Moisés enviar os homens lá para espiar a terra. E aí, assim foi feito, né? Separou aqui os homens, né? Da tribo de Judá, tem Calebe, está lá no versículo 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Então, Calebe foi lá. E eles vão trazer o relatório. O relatório que eles trazem é só desgraça. Não dá, muito difícil, os caras são muito grandes lá, não tem como. Aí no versículo 30, Calebe vai então pedir a voz. Ele vai dizer assim, olha, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então, está tendo uma discussão. Não, lá é muito grande, difícil, os caras são gigantes lá, como gafanhoto, aquela confusão. Aí Calebe calou a boca de todo mundo, falou, chega, ouve, a gente vai e vai ganhar. Vamos lá, vamos prevalecer. É a resposta do povo, 31. Porém, os homens que com eles subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então tem uma clara oposição aí, né? Agora, a terra de Canaã foi ou não foi prometida por Deus ao povo? Foi prometida. Quando Calebe disse que nós vamos, ele está confiando em quem? Em Deus. Mas os homens estão confiando em quem? Neles mesmo, porque olharam e viram, não tem como. Os caras são mais fortes, sei lá o que mais eles viram que o texto não descreve. Eu sei que eles ficaram tão impressionados que falaram, olha, não dá, eles são mais fortes do que nós. Uma conclusão, mas Calebe não. Então isso já é uma luz. Agora vamos lá, pula aí o capítulo para o capítulo 14. Amém? Capítulo 14 eu vou ler o 6. Diz assim, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então, eles estão lá, o povo está dizendo que não dá, e Calebe dizendo, não, a gente vai possuir, o povo está dizendo que não dá, e Josué e Calebe não aguentaram, rasgaram as vestes lá de raiva. Muito bem, versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão.
Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então eles ficaram injuriados, revoltados com isso, rasgaram suas vestes e falaram: olha, aquele povo grande, que são mais fortes do que nós, eles são para nós como pão, a gente vai comer eles no café da manhã, depois na janta, e moleza, porque o Senhor, né, vai se agradar de nós se nós não formos rebeldes contra o Senhor. Então não é para temer aquele povo. Quem que nós devemos temer? Em primeiro lugar? O Senhor. Então Caleb, ele é um sujeito distinto na Bíblia, certo? Ele é um cara distinto, ele é importante, vai participar da distribuição das terras, ele é um homem grande, tal qual ali mais ou menos Josué. Claro que Josué, ele assumiu a liderança depois, mas Caleb era ali parceiro dele nisso aí. Estava junto. Muito bem. Amém? Então a gente já tem o primeiro indício. Caleb, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Deus chamou Otiniel, que tinha um tio temente a Deus. Alguém duvida de que Caleb era temente a Deus? Não. Então o tio de Otiniel era temente a Deus. Isso é uma característica notória no texto. E por toda a Bíblia, Deus vai mostrando generosidade para algumas pessoas. Por quê? Por causa da fidelidade dos pais, por causa da fidelidade da família, não é isso? Desde sempre, por causa da fidelidade de Abraão, e assim incontáveis exemplos. Então, para mim, é um absurdo, é uma coisa impensável na minha cabeça, pais egoístas. É uma coisa assim que eu não consigo entender. É um absurdo, porque o tempo todo a Bíblia vai falando ali de que abençoou por causa do pai. Parece a história do rei, né, que o profeta foi lá e disse: não vou destruir Israel nessa tua geração, mas na próxima ele falou: graças a Deus, beleza, está tudo certo, na minha está tudo bem. É um absurdo, é uma coisa para mim incompreensível. Porque se Deus vai olhar para os nossos filhos de acordo com as nossas ações, sendo elas boas, Ele não vai olhar para eles quando as nossas ações forem más? Claro que vai. Ele não matou o filho de Davi? Por causa do pecado de Davi? Então, para mim é um absurdo. E essa é a primeira lição que a gente tira da história do primeiro juiz. A família importa. A família importa. E isso traz várias implicações para nós, várias implicações. Então, quando nós, à luz da escolha de Otiniel, que foi levantado por Deus para ser o livrador ali, né, o libertador, a gente tem que olhar para os nossos pais em primeiro lugar, certo? Olhar para os nossos pais, os nossos avós, como é que é a história? Então, nossa história está ruim, os nossos pais são ruins, então a gente ora por eles, aqueles que ainda os têm vivos. Agora, é importante que nós tenhamos o discernimento e o cuidado de recusar os maus conselhos. Por quê? Porque às vezes, nós que já perdemos nossos pais, como eu, ou outras pessoas, ou pessoas importantes, influentes na nossa vida, a gente guarda alguns maus conselhos. E a gente não tem que guardar os maus conselhos, certo? Amém. Inclusive, a Bíblia diz, quando fala sobre corrigir ao erro de um pastor, ele fala que você tem que corrigir ao pastor como se fosse a um pai. Ou seja, nós precisamos, se pudermos e tivermos a oportunidade, até de corrigir os nossos pais. Agora, se os nossos pais são pais tementes a Deus, o que nós precisamos fazer? Honrá-los, né? Temos que honrar os nossos pais. Agora, em segundo lugar, então primeiro, vamos olhar para a nossa história. Eu, por exemplo, quando olho para a minha história, eu tenho muita alegria. Eu sei que Deus tem muita misericórdia para comigo por causa da minha família. Porque eu tenho um pai que dobrava o joelho, orava por mim, orava pelo meu irmão, orava pelos meus filhos. Eu tive uma avó que orava por mim, que lia a Bíblia todo dia. Eu tive pessoas, tios que se tornaram pastores, pregadores, gente que foi perseguida, tem de tudo, gente que serviu ao Senhor. E graças a Deus, porque eu fui super rebelde. E mesmo assim Deus foi misericordioso comigo. Então eu dou graças a Deus pela minha família. Um pedacinho de parcela da misericórdia de Deus
está, sim, com certeza vinculado à história da minha família. Em segundo lugar, na escolha dos cônjuges, e aí nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, é importante também pesar a família daqueles que são pretendentes. Eu, por exemplo, eu oro para que já desde agora, que meus filhos não se casem com um filho de... Está na internet, né? Mas enfim, filho de macumbeiro, filho de não sei o quê, eu não quero isso para mim. Vocês querem isso para os filhos de vocês? Eu não quero. Quero que meus filhos se casem meu filho se case com uma mulher santa, serva de Deus, que tenham filhos santos, que se casem com outros santos e assim sucessivamente. Eu quero isso para mim, eu quero isso para minha família. O tempo todo tem a questão de casamento errado na Bíblia. Tem isso lá, isso sempre trouxe consequência, é o caso de Otiniel também. Então eu quero isso. Amém. E aí é importante investigar a maturidade do pretendente ao cônjuge, né? Se o pretendente for firme no temor do Senhor, que é o principal critério, amém. Mas se for fraco demais, influenciável demais, eu sugeriria, não casa, porque vai trazer problema depois, né? Enfim, a família de cônjuge, dos nossos cônjuges, tem que ser como Jetro, porque hoje divórcio, separação está na moda. Olha lá, desculpa falar isso para os irmãos, nossa congregação lá, tem várias pessoas querendo participar. Várias pessoas têm frequentado, um ou outro já foi, e tem que ficar lidando com isso direto, porque eles têm que resolver essas questões. É divórcio, é separação, é briga de filho. Como é que a pessoa, entendeu? É difícil. Tem que resolver isso. Precisamos pesar isso. Agora, seria muitíssimo mais fácil, muito mais fácil, se as famílias desses homens e mulheres casados fossem como as famílias tementes a Deus. Porque o que Jetro fez quando chegou a esposa lá que fugiu de Moisés? O que ele fez? Mandou de volta. Não, vai para lá. Você é casada? Vai ficar fazendo o que comigo aqui? Hoje não. A mulher sai de casa, o marido vai embora para casa da mãe. E o que os pais fazem? Ah, meu filhinho, vem aqui. Quer uma jantinha, quer um negócio e tal? Aí o cara, aqui tá melhor, porque né, tem um desconto e tal, fico aqui. Não, cara, vai para lá. Tu não casou? Vai para lá. Amém. Tem que ter esse discernimento. E aí, a gente tem que olhar, então, primeiro a gente olha para os nossos pais, para a nossa família, ver o que a gente pode corrigir, o caminho que a gente tem que trilhar. Depois a gente olha para nós mesmos, na relação de casado, e depois a gente tem que pesar como pais. A gente precisa pesar as nossas ações. Como pais que somos, avós, bisavós. A primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa vida enquanto pais é alimentar o temor do Senhor. É fundamental, porque o mundo vai tentar nos corromper. Então a gente precisa alimentar. Agora, como? Amém. Como que a gente alimenta o Senhor, o temor do Senhor? Como é que a gente faz isso? Como que Caleb fez nesse exemplo? O que ele fez? Difícil, né? Caleb se submeteu à palavra de Deus. Amém. Irmãos, tem muita coisa na Bíblia que é difícil de aceitar. Muita coisa. Mas a gente, assim, não precisa ficar feliz. A gente tem que se submeter. Amém? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Amém. Tem coisa que eu falo para os meus filhos que ele não entende mesmo. Não entende. Não fica brincando aí perto da água da quina. Ele não vai ter consciência de que ele vai escorregar, bater com a cabeça, acontecer algum problema. Não entende ainda. Então eu falo para ele, eu espero que ele obedeça. Se ele não obedecer, vai ser pior, porque eu vou ter que pegar, ou eu vou deixar ele cair para aprender uma lição, se não for algo muito grave, ele vai ter que quebrar a cara lá, ou vou ter que pegar, punir, brigar, e ele vai ficar se sentindo, meu Deus, o que está acontecendo? É a mesma relação. Deus colocou aqui a palavra de Deus bonitinho e falou, olha Caleb, olha os espias, vai lá ver a terra que eu já te entreguei. Vai lá ver, para planejar, ou para testar a sua fé, mas vai lá ver. E o povo, não dá, não tem como. Mas Caleb falou o quê? Como não tem como? Como não tem como? Vamos lá, vamos possuir a terra. Amém. Esse é o princípio, é assim que você alimenta o seu temor do Senhor, se submetendo à palavra de Deus. Não precisa gostar na hora ali, mas obedece, é o melhor. E isso é a melhor coisa que você vai poder fazer
pelos seus filhos, pelos seus netos, bisnetos, por toda a sua descendência. Muito bem. Você precisa ser esta família, como Caleb foi para seus filhos. Agora, Caleb teve outros filhos, não teve? Teve outros filhos. E teve ali o Quezeneu, pai de Otineu. É dito que teve outro filho, né? Lá em 1 Crônicas fala disso, que ele teve Otineu e mais um. Por que Otineu foi escolhido para ser o libertador e não outros filhos? Por quê? Vamos lá em Josué, capítulo 15. Olha que interessante a história de Otineu. Quando a gente, Otineu, filho de Quezeneu, irmão de Caleb, você tem que saber, né? Poxa, aconteceu comigo, eu não sei quem é esse cara, não, vou pesquisar um pouquinho mais, e vai lendo e tal. Vamos lá, capítulo 15, versículo 15, vai dizer assim, olha, está falando sobre a herança de Judá, né? E Caleb, então continuando falando de Caleb, expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriate Sefer. Muito bem. E disse Caleb, quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Então é o mesmo Otiniel, certo? E deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Então, Caleb, no texto vai dizer, nessa altura aqui do campeonato, ele tinha 85 anos, ou seja, ele é um senhor já de idade. Tinha ainda muitas nações, muitas terras a serem conquistadas. E aí ele faz essa oferta aí. Fala, olha, quem for lá e vencer para mim, eu dou a minha filha Axa como esposa. E aí lembra dessa região aí, que na verdade como é que chama aqui? Kiriate Sefer, mas enfim, Debir, lembra desse nome, Debir, tá? Para a gente não esquecer. Quem foi que tomou essa terra para Caleb? Otiniel, não é isso? E a gente está aguardando o nome aí, Debir. Agora vamos voltar aqui, você está em Josué, volta para o capítulo 10. Amém? Amém? Beleza. Diz assim, olha, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, presta atenção. O rei ali de Debir, o termo Debir, ele vai aparecer ora como rei, ora como a terra, ora como povo de Debir. Então, está tudo misturado. Esse rei se juntou com esses outros reis que estavam na porção da terra que era de Caleb e foi um dos que se juntaram, então, para ali combater a Israel. Certo? Ele sabia que o povo tinha herdado, que estavam ganhando as batalhas todas, eles fizeram ali uma aliança fortificada para impedir o avanço de Israel. Agora, como foi essa batalha? A gente já sabe que o texto diz, a gente leu ainda agora, quem foi que conquistou Debir? Otiniel. Tá? Estou frisando para a gente não esquecer. Agora, como foi a batalha? Vamos lá? Josué está no versículo 10, do capítulo 10, vamos lá no 11. Diz assim, e sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeon, e tu, Lua, no vale de Ajalon.
e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Vamos pular lá para o 38 agora. Continua aí no capítulo 10. 38. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela e tomou-a com seu rei e todas as suas cidades e as feriu a fio de espada e a todos os que nela estavam destruiu totalmente. Nada deixou como fizera a Hebron. Assim fez a Debir e ao seu rei e como fizera a Libna e ao seu rei. Deus deu vitória sobre Debir, não deu? De que forma? Milagrosamente. Saraivada de pedras do céu, parou o sol, parou a lua, ficou lá de dia, eles perseguiram, mataram todo mundo, foi uma baita batalha, uma história incrível na Bíblia, totalmente milagrosa. Muito bem. Quem ficou com o título de ter conquistado a terra? Otiniel. Foi Otiniel com suas forças que venceu? Não. Mas ele não só ficou com o título, como ainda casou-se, né, com a filha de Caleb. Os irmãos entenderam isso? Perfeitamente, não é isso? Muito bem. Otiniel, então, agora nós vamos lá e voltar para Juízes. A gente está conhecendo um pouquinho do primeiro juiz, né? Capítulo 1 de Juízes. Aí a gente já leu essa história toda aí, essa batalha milagrosa, Otiniel ali aparece mais ou menos na história, né? Mas agora a gente vai ilustrar melhor. Capítulo 1, versículo 11 diz assim: E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Caleb: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Quenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Muito bem, irmãos. Quando Josué e Caleb rasgaram as suas vestes, quando eles anunciaram a palavra de Deus e discutiram com eles e falaram, não, a gente vai conquistar, quem creu nisso, na palavra de Deus, e quem foi à luta e venceu? Otiniel. Ah, tá, Juízes 1, 11. E foi Otiniel que foi lá e venceu a batalha. Como foi essa batalha da parte dele? A gente não sabe, porque a gente sabe que Deus fez cair chuva de pedra, parou o sol, fez um milagre lá. Diz o texto que morreram mais das chuvas de pedra do que pela espada. Mas foi ele, Otiniel, que teve a coragem de ir lá. Não foi isso? Foi ele que teve essa coragem. Então, dentre todas as lições de Otiniel e dos juízes, a mais importante lição, já caminhando para o fim, é essa. Não importa os seus pecados, os seus erros. Se você crer, se você obedecer e se sujeitar à palavra de Deus, mesmo você errando, pecando, sendo incapaz, Deus vai te usar. Esse é um padrão que nós vamos enxergar ao longo de todos os juízes. Homens pecadores, falhos, que fizeram atrocidades, mas que fizeram grandes coisas em nome de Deus porque creram. Nós temos grandes batalhas na frente de nós. Temos almas para ganhar, temos igreja para edificar, temos família para ajudar, parentes, amigos para ensinar, discipular. Tudo isso são grandes batalhas, difíceis demais, que às vezes a gente olha e pensa assim, meu Deus do céu, é muito grande, eu não tenho como lutar essa batalha, eu não tenho como vencer X, Y, Z. Mas se mesmo assim, ao invés disso, você rasgar suas vestes, não, eu vou lá. Deus tem todo o poder para te usar e vai fazer o que for necessário. Agora,
Se você não se submete à palavra de Deus, você pode, até aceitando Jesus, vai para o céu, beleza, mas você vai sofrer nessa vida. Amém. Não tem jeito, vai sofrer você, vai sofrer as pessoas que estão perto de você e muito provavelmente vai sofrer seus filhos também. Amém. E nós vamos então nos aprofundar nisso, estudando lá o livro de Juízes. Mas eu queria deixar isso bem claro a respeito de Otiniel. Por que o texto faz questão de explicar a origem da história, mostrar que ele era um homem servo de Deus, temente a Deus, um homem que batalhou em nome de Deus, que se submeteu à autoridade, porque muitas vezes a gente não quer ouvir o que o pastor tem a nos dizer, certo? Mas Otiniel ouviu o que Josué e Caleb falaram e foi lá. Muitas vezes a gente não quer ouvir o que a palavra de Deus fez, mas Otiniel ouviu. Depois, passado, tendo ele lutado, o texto vai dizer que a esposa dele, Axa, pede para ele ir lá falar com Caleb, pedir as porções de terra que tem água. Então ele faz tudo isso. Ele vive, a história dele passou, aconteceu com luta, com guerra. De repente, 8 anos ele ficou lá sofrendo, porque quando o texto diz que o rei da Síria foi lá, conquistou e venceu, Otiniel estava no meio. O povo ficou 8 anos sofrendo nas mãos de um rei ruim, mas ele era um servo do Senhor. Quando chegou o momento, as pessoas se arrependeram. Quem foi que Deus chamou? Otiniel. Então nós precisamos estar prontos para toda boa obra. É o que o texto diz. Prontos para toda boa obra, porque eu e você não sabemos quando poderemos ser requisitados por Deus. Então a gente tem que estar pronto, tem que estar evangelizando, tem que estar afiando o corte, tem que estar fazendo tudo. Quando chegar o momento, a gente faz o que Deus quiser. Amém? Amém. Vamos orar então para encerrar? Pedir o irmão